Olá, muito boa noite a você que está nos assistindo nesse momento. Agora são 18 horas e 1 minuto desta segunda-feira, dia 13 de maio de 2019. Eu sou Rodrigo Correia e começa agora mais uma edição extraordinária do programa Em Movimento, um espaço em que a gente discute as principais notícias e lutas dos trabalhadores. Esta é uma produção do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, entidade filiada à CSP com Lutas. A transmissão é realizada diretamente do estúdio Vito Gianotti. Participe da realização desse programa. Envie para a gente a sua pergunta, crítica ou sugestão. Utilize aqui embaixo o campo de comentários do Facebook. Isso é muito importante porque é você quem faz o programa Em Movimento acontecer. E como eu falei no início, essa é uma edição extra do nosso programa. E você quer conferir os temas que vamos abordar? Então pode soltar a tela. Vamos discutir hoje os preparativos para a Greve Nacional da Educação. E para isso, aqui no estúdio, nós vamos receber a Marcilene Mota, que é professora da Rede Estadual de Ensino. Também iremos receber Jéssica Marques, que também é professora, mas da Rede Municipal de Ensino. Outro convidado é Antônio Ferreira de Barros, o Macapá, que é secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos e também membro da CSP com Lutas Regional. Muito bem, e você sabe que pode participar enviando suas perguntas para os nossos convidados, que nós iremos fazer no decorrer do programa. Nesse primeiro bloco, nós vamos começar discutindo essa importante atividade que vai ocorrer na quarta-feira, que é a Greve Nacional da Educação. E para isso, eu tenho aqui no estúdio, recebo a Marcilene Mota, que é professora da Rede Estadual. Marcilene, tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Tudo bem? E também a Jéssica Marques, que é professora da Rede Municipal. Tudo bem, Jéssica? Boa noite, Rodrigo. Tudo jóia? Eu agradeço o convite. Então, queria começar com vocês dizendo para quem está nos assistindo, Marcilene, você inicialmente, o que é esse evento que quarta-feira será realizado, né? O que significa esse Dia Nacional, essa Greve Nacional da Educação que acontece na quarta-feira? Na quarta-feira, a Greve Nacional da Educação, em virtude de todos os ataques que a educação pública vem sofrendo ao longo dos tempos. A precarização do trabalho do professor, o sucateamento das escolas públicas e a desvalorização profissional, que no Brasil é muito grande. E agora, principalmente devido aos cortes anunciados pelo governo federal, corte nas universidades, nos institutos federais, na educação básica de ensino. Então, na quarta-feira, professores, estudantes, comunidade escolar vão paralisar as atividades, a aula será na rua para exigir investimentos na escola pública e na educação pública. Nós sabemos que não tem um outro caminho para uma sociedade igualitária onde não há investimentos na educação. É isso aí, Jéssica. E você, como que é a sua expectativa para esse dia importante, aí, um dia de luta para defender a educação pública? Bom, eu vejo que é um dia fundamental. Sinto que muitos estudantes, professores universitários, professores da rede pública básica, estão se mobilizando nesse dia para ocuparem as ruas numa demonstração de forças da educação contra o governo Bolsonaro. Eu vejo que pode ser um momento muito importante para que nós consigamos colocar o debate da educação pública, uma educação pública gratuita de qualidade, na ordem do dia, para que toda a sociedade venha conosco, não só nós que estamos na educação, né, enquanto professores ou estudantes, mas que todos e todas tomem a bandeira da educação para si. Inicialmente, esse dia havia sido pensado como um dia de mobilização da educação contra a reforma da Previdência. E depois de anunciados os cortes na educação, esse também é um dos eixos centrais, inclusive, dessa manifestação no dia 15, que não para no dia 15, que se estende por mais tempo e que é necessário que todos nós participemos, muito importante. E Jéssica, sobre aqui as atividades que vão rolar aqui na cidade, o que vai ter aqui na cidade para quem quiser participar e protestar aí pela educação? Como que vai ser aqui esse dia, essa greve nacional, né? Um dia de protesto
nacional aqui na cidade. Certo. Aqui na cidade nós vamos nos concentrar na Praça Afonso Pena, às 9 da manhã, no dia 15. Alguns professores e estudantes também vão para São Paulo, no MASP, na manifestação da capital. E haverá também aqui na cidade uma plenária da educação no Sindicato de Servidores Municipais, às 18 horas. O endereço é Rua Áurea, número 29, aqui no centro. Você sabe quanto que o governo federal investe do orçamento na educação pública? É muito pouco, apenas 3,6% do orçamento. E agora, como se não bastasse, Jair Bolsonaro anuncia aí o corte de 8 bilhões na educação. Na educação básica, esse corte chega a 40%. Isso significa que não vai ter dinheiro para construir creches, não vai ter dinheiro para merenda e para o transporte escolar. É um projeto, e eu queria dialogar com quem está acompanhando, considerando que mesmo que você tenha votado, né, na confiança, porque também o presidente não apresentou, não foi a público apresentar um projeto e agora a maioria da população se sente enganada, que venha conosco nesse dia 15, porque nós não aceitamos fechamento, cortes de verbas na creche, na educação infantil, na educação pública, nas universidades. O Instituto Federal de Jacareí, por exemplo, esse corte que tem, esse congelamento, já anunciou. Se não tem condições de pagar água, luz, telefone, vai fechar os cursos. Então, nós queríamos fazer um chamado e dizer que a educação não é mercadoria, não dá para privatizar a educação. A educação, ela não dá lucro, ela é investimento para um país melhor, mais humano. Nós defendemos, sim, e é por isso que a comunidade escolar tem que se mobilizar, ir para a rua, fazer essa quarta-feira a aula na rua, para dizer que nós queremos mais escolas públicas, mais investimento na educação, que nós não vamos aceitar o corte de verbas, que nós queremos uma juventude que tenha condições de crescer intelectualmente, que seja protagonista. Nós queremos dizer que nós não concordamos com a lei da mordaça na escola, que tem um objetivo econômico desse governo, que é atender aos tubarões da educação, do mercado financeiro, os banqueiros. Então, nós não podemos aceitar nenhum corte na educação pública, que tem que ser de qualidade para os filhos da classe trabalhadora. É isso aí. Então, queria que o André colocasse aquela arte do ato aqui na Praça Afonso Pena para você marcar e ficar já agendado. Então, na quarta-feira, aqui temos um ato com início marcado para as 9 da manhã na Praça Central da cidade, Praça Afonso Pena. E é isso, como foi dito aqui, com esses dois grandes eixos, né? Dizer não, um basta aí aos cortes na educação e também se posicionar contra essa reforma da Previdência que ataca direitos e também ataca muitos professores, não é isso, Marcilene? Exatamente. Queria considerar aqui a questão da aposentadoria, desse projeto de lei aí para a reforma da Previdência, que ataca brutalmente todos os trabalhadores, todos. Mas para os professores e principalmente para as professoras, que nós somos 80% nas escolas, essa reforma ela é perversa demais. Hoje a professora se aposenta com 50 anos de idade e 25 anos de sala de aula. Contudo, o porquê? Isso não é um privilégio, é que a atividade docente, ela é diferenciada das outras categorias. O desgaste, o estresse. Imagina, a maioria das professoras, ela tem tripla jornada. Então, esse governo dizer que professor é privilegiado, não. Privilegiado nesse país são os banqueiros, são as grandes empresas que têm isenção de impostos. Nós não concordamos com uma linha desse projeto, dessa reforma da Previdência, que, na verdade, quem ganha menos é que está pagando mais, que são as mulheres, são os professores, as professoras, os trabalhadores rurais. Nós queremos que comece uma reforma da Previdência pela reforma dos políticos. Esses, sim, são os grandes privilegiados nesse país. É isso. Bom, sabe o que eu acho muito interessante a respeito da paralisação do dia 15? Eu vejo que existe agora uma grande unidade entre professores e estudantes do ensino superior.
Porque tanto o Bolsonaro quanto o ministro da Educação, o Weintraub, foram a público dizer que retirariam o dinheiro da educação superior para investir na educação básica. E a gente sabe que essa é uma ideia falaciosa, uma mentira. Porque quando a gente pega os dados referentes às verbas da educação básica, a gente vê também que houveram vários cortes que vão impossibilitar a construção de novos prédios, novas unidades escolares, novas creches. Então, por isso que os professores, tanto da rede pública estadual, municipal, se juntaram aos estudantes para que nesse dia exista uma grande unidade mesmo em defesa da educação pública gratuita e de qualidade. Exatamente, Jéssica. E nesse sentido, no dia 15, nós vamos estar defendendo as liberdades democráticas, né? Esse governo, infelizmente, tem um projeto que ataca brutalmente a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento. Não é à toa que eles já disseram que o ministro da Educação, o próprio presidente, que pode se filmar professor em sala de aula, e isso é um crime. Existe uma liberdade constitucional, que é a liberdade de cátedra prevista na maior lei desse país. E não dá para acreditar em fake news, porque muitas mentiras veiculadas, elas passam a ser verdades. Então, a liberdade de cátedra existe. Ninguém tem direito de filmar um professor em sala de aula, mas a gente sabe que esse projeto de mordaça na escola tem um objetivo econômico que atende ao capital estrangeiro. E esse nome desse projeto é Escola Sem Partido, é isso? Porque as pessoas, é claro que é um nome fantasioso, porque ele quer manipular, mas o pessoal de casa entender. Sim. Coloca de novo aí, Gabi, por favor, a imagem do ministro Abraham Weintraub, que é essa figura aí que está comandando a educação, se é assim que podemos dizer, né? Porque, na verdade, o desgoverno é completo. E que, como disse a Marcilene, já recomendou que estudante gravasse professor e também aí anunciou recentemente aí esses cortes brutais na educação. Essa figura que está no comando, que também é uma figura aí, segundo a imprensa coloca, também é um dos indicados do tal guru Olavo de Carvalho, que é o intitulado aí filósofo, mas sabe que é uma figura aí lamentável, que tem aí dado pitacos de fora do país, inclusive, em questões do nosso país. Jéssica, então, além de São José dos Campos, vão ter atos, mobilizações em todo o país, né? Inclusive também em São Paulo, não é isso? Sim, é um ato nacional, unificado, de todas as categorias, que vai ocorrer em todo o país. Nós já vimos grandes demonstrações de estudantes em várias cidades. Na semana passada, nós vimos os estudantes do Colégio Dom Pedro, no Rio de Janeiro, que fizeram uma grande manifestação. Estamos com algumas imagens aí de alguns atos aí pelo Brasil. Isso, os estudantes da UFF também se organizaram, foram para a rua, mais de 10 mil estudantes, numa grande manifestação contra os cortes na educação. Então, o que a gente sente mesmo é que há uma grande unidade em defesa da educação. E é preciso que a gente consiga, então, ampliar essa luta também para derrotar a reforma da Previdência, né? Já existe uma proposta de data para a greve geral, né, de todas as categorias, no dia 14 de junho, e eu acho que o dia 15 pode ser uma demonstração importante, um acúmulo de forças importante para que a gente faça essa greve geral também no dia 14 de junho. E sobre o que a Marcilene colocou, a questão da censura nas escolas, eu vejo que essa retórica, essa suposta doutrinação marxista que o ministro da Educação e o nosso presidente Bolsonaro utiliza, são justificativas retóricas que eles tentam emplacar na sociedade para justificar os cortes na educação. Tanto é que o ministro da Educação, quando veio a público anunciar os cortes, disse que esses cortes se baseavam nas escolas, nas universidades, na verdade, que praticam a balbúrdia, né? Diz que estudante que anda, enfim, pelado pela universidade. E quando a gente percorre as universidades, né? E eu tive aqui na Unifesp e na Unesp, a gente percebe de forma muito categórica que nesses espaços se produz ciência, né? Então, os cortes, quando eles atingem a educação superior, eles também estão atingindo a ciência, a produção de tecnologia, o INPE, o ITA aqui em São José dos Campos também vão ser afetados. Então, tem a ver com a gente, quando luta pela educação, contra os cortes, está lutando também para que nós tenhamos soberania do ponto de vista da tecnologia, da produção científica. Muitos estudantes deixaram suas casas, mudaram de cidade para
para conseguir permanecer no ensino superior. Então, esses cortes atingem as bolsas. E esse projeto, né, que defende Bolsonaro é um projeto, como a Marcelene já colocou, de elitização e privatização do ensino superior, né, de todo o ensino público, na verdade. Quando a gente vê que a própria irmã do ministro da Economia é a vice-presidente das instituições de ensino superior privadas, a gente percebe que o projeto, de fato, é retirado do ensino público para injetar na educação privada, nesses grandes monopólios de educação privada, trazendo para a educação essa cara ainda mais elitizada que já tem, inclusive, né? Quando a gente acessa os espaços universitários, a gente percebe que é uma pequena minoria de estudantes advindas das camadas mais pobres da nossa sociedade, né? E o que, na verdade, seria uma luta para ampliar esses espaços, agora é uma luta para que a gente consiga manter o pouco que a gente tem, né? Então, vamos com força aí para o dia 15 de maio. É isso aí, Marcelo. Exatamente. Deixar colocado aqui que nós, professores, comunidade escolar, da educação básica, dos institutos federais, das universidades, nós não aceitamos essa imposição, essa intromissão conservadora do governo federal dentro das escolas. Nós não aceitamos a militarização das escolas. A partir do momento que uma escola se tem alguém armado, vai totalmente contra os princípios da educação brasileira, que trabalha as diferenças, o respeito mútuo, a solidariedade. Então, nós dizemos não à PM nas escolas. O governo federal, o MEC, o ministro da Educação, representantes, né, entre aspas, aí da população brasileira, não tem noção o que significa uma escola pública de periferia. A quantidade de jovens que são mortos, né, pela polícia, muitas vezes, a falta de oportunidades que eles têm. A gente pode ver aqui um jovem que mora na zona sul da cidade ou na zona leste, quanto que é para ele pegar um transporte público e vir para a cidade, ter uma oportunidade. Então, nós queremos investimentos na educação pública de qualidade, nós queremos mais salas de aula, valorização profissional. Hoje no Brasil, várias universidades, vários estados aí, os salários dos professores foram cortados. O Brasil é um dos países que menos valoriza o profissional da educação, e aqui eu não queria colocar só os professores, eu coloco os trabalhadores na educação. Então é muito importante que no dia 15 de junho agora, a comunidade escolar, você, mãe, mulher, que está sendo desrespeitado com esse texto da reforma da Previdência, que vai ter que trabalhar a mais, né? Nós, professoras, por exemplo, 10 anos a mais e sem garantia da integralidade na aposentadoria. É um verdadeiro ataque. Nós voltamos a repetir aqui que se tem, e olha que a Previdência, ela é superavitária, ela não é deficitária, porque o governo também, ele não coloca público, né, esses dados. Então, nós queremos dizer que você, mulher, mãe, que está aí na sua casa, que é professora, que tem uma tripla jornada, que leva seus filhos, que cuida quando fica doente, você tem que, no dia 15 de maio, nessa quarta-feira, se unir conosco aqui na Praça Afonso Pena, às 9 horas, um grande ato, preparar a greve geral do dia 14 de junho, para dizer que nós não vamos aceitar nenhum ataque, nenhum corte na educação e muito menos a reforma da Previdência do jeito que está colocada. Essa reforma não serve à classe trabalhadora de forma alguma. Tire-se dos banqueiros, do capital financeiro, eles que paguem essa conta, não os trabalhadores. É isso aí. Agora são 18 horas e 20 minutos. Nós daqui a pouco vamos encerrar o bloco e daqui a pouco vocês vão fazer algumas considerações, mas só ver aqui a participação do pessoal pela internet. Está aqui a Maria Lúcia do Amaral dizendo greve geral já, se manifestando pela greve geral. E também aqui tem um companheiro aqui, DJ Jonas, também aqui está denunciando uma situação numa empresa de Caçapava, Simoldes Caçapava, que lá sofre perseguição, enfim, uma série de repressões que a empresa tem feito lá em Caçapava. Daqui a pouco, no próximo bloco, vai estar o Macapá aqui, que também é dirigente sindical do nosso sindicato. Aí eu vou ler sua pergunta e ele vai dar alguma resposta, porque certamente a nossa diretoria já vai tomar conhecimento da denúncia e certamente vai propor alguma solução aí para Simoldes Caçapava. Não é isso?
Mas agora, retornando aqui ao nosso bate-papo, gente, então esses cortes na educação, realmente eles vão afetar a qualidade, né, Marcelo? Você falou isso em números aí, uma série de dados, vai afetar muito mais a qualidade da educação, que já é muito subfinanciada, né? Então, por isso, você reforça o convite para que o pessoal participe e apoie esse movimento, né? Quarta-feira, então, a aula é na rua. Exatamente, a aula é na rua. E dizer aqui que enquanto existir esse sistema capitalista, qual que é o objetivo dos governos? Primeiro, sucateiam a escola pública, cortam os investimentos, baixam os salários rebaixados, né, o arroxo, a desvalorização, né, porque o professor, como eu disse aqui várias vezes, ele tem, a professora, uma tripla jornada. Então, isso para o governo, se não dá lucro, não interessa. O objetivo é sucatear para privatizar para os grandes tubarões da educação. Tirar a creche do seu filho, tirar o ensino de qualidade, a liberdade de expressão, esse projeto que vai totalmente à classe trabalhadora, né? Uma sociedade digna, justa, com uma educação de qualidade para todos. Então, é fundamental, mãe, né, estudante, professor, trabalhadores de modo geral, porque a escola pública é nossa, é dos nossos filhos, né, é de toda a população que não tem condições aí de pagar uma escola privada, é a grande maioria. Então nós temos que estar juntos agora, nessa quarta-feira, 9 horas, na Praça Afonso Pena, e preparar uma greve geral nesse país, que realmente pague a conta os políticos, os grandes empresários, o imperialismo, né, que já lucra muito. Os bancos lucram demais. Dizer que a Previdência é deficitária, isso é uma grande mentira e nós não vamos aceitar. Isso aí. E, Jéssica, então, quarta-feira, um chamado importante, a gente ir para a rua defender a educação pública, não é isso? É isso. Nós sabemos a diferença que a educação de qualidade pode fazer na vida de uma pessoa, de uma população. Esse espaço é um espaço privilegiado de discussão sobre os problemas reais da sociedade, de diversidade, de, enfim, reflexão sobre os problemas da sociedade e de superação desses problemas. Então, quando o Bolsonaro e o MEC atacam a educação, eles atacam também a possibilidade que estudantes, professores possuem de se organizarem para lutar por um outro tipo de sociedade, né? Para criticar essa que existe, as propostas do Bolsonaro e pensar em almejar outros governos mais justos, enfim, numa outra sociedade. Por isso que é muito importante que todos e todas participem do ato no dia 15. Eu sou professora de adultos, né, de educação de jovens e adultos da EJA, então faço chamado também para os meus alunos para que nós consigamos transformar o dia 15 num dia do levante dos livros, né? Um dia em que a população de conjunto se apodere do debate sobre a educação. Então, todos e todas que defendem uma educação pública, gratuita, de qualidade, precisam estar na praça Afonso Pena às 9 da manhã e se somando aos atos aí por todo o país nesse dia importante de mobilização. Então, agradeço novamente o convite aqui da equipe do Em Movimento, um espaço importante, e reforço de novo o convite para essa manifestação. Vamos todos e todas. É isso aí, gente. Nós estamos já encerrando o nosso bloco, então. Algo mais, Marcelene, para encerrar? Exatamente. Também, em nome dos professores do coletivo Reviravolta na Educação, né, da POSP, Sindicato dos Professores Estaduais, nós agradecemos a oportunidade e queremos dizer que tire dos banqueiros, que não pague essa falsa dívida pública, né, e que invista na educação pública de qualidade, laica, né, que a população brasileira, que gera toda essa riqueza, merece. Tá joia. Jéssica, tudo bem então? Obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Jéssica Marques e também Marcelene Mota, professoras que vieram aí dizer um pouquinho da importância dessa quarta-feira, dia 15, que é um dia de greve nacional da educação. Então, como foi dito, quarta-feira tem ato aqui na Afonso Pena, 9 da manhã, então contamos com toda a cidade para vir apoiar essa luta que é em defesa da educação. Nós vamos para um rápido intervalo agora e voltamos também a discutir esse assunto e outros na sequência do Em Movimento.
Previdência vai prejudicar a aposentadoria de toda a classe trabalhadora, mas para as mulheres será muito pior. As mulheres enfrentam mais dificuldades ao longo da vida, em razão da dupla e tripla jornada, e porque ganham menos e são mais exploradas. Bolsonaro desconsidera essa realidade e impõe uma idade mínima de 62 anos para as trabalhadoras se aposentarem. Trabalhadoras de categorias que têm condições de trabalho ainda mais penosas perderão o direito de se aposentar com menos tempo de serviço e contribuição. É o caso de professoras do setor público. Hoje, elas se aposentam com 50 anos de idade e 25 de contribuição. Com a reforma, a idade mínima aumenta para 60 anos e 30 anos de contribuição. Bolsonaro também aumenta a idade mínima da aposentadoria das trabalhadoras rurais, de 55 anos para 60 anos de idade, e o tempo de contribuição de 15 para 20 anos. E tem mais. Se a reforma da Previdência for aprovada, o valor das pensões por morte será reduzido para apenas 60% do valor integral, mais 10% por dependente. É um absurdo, pois isso permitirá benefícios menores que um salário mínimo. Diga não à reforma da Previdência. É preciso construir a greve geral para defender o direito à aposentadoria. E agora são 18 horas e 28 minutos. Nós estamos novamente ao vivo com essa edição extraordinária do programa Em Movimento. Esse espaço em que você discute e tem a chance de entender um pouco mais as principais lutas dos trabalhadores. Participe pela internet enviando a sua pergunta, o seu comentário, que nós vamos ler aqui ao vivo. Nesse segundo bloco, eu tenho aqui a participação do secretário-geral do sindicato, Antônio Ferreira de Barros, o Macapá. Macapá, boa noite, tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todo mundo que acompanha o programa aí, está cada vez melhor. E agora na véspera de uma grande manifestação que vai, não tenho dúvida nenhuma, que vai estremecer esse nosso país. Não, com certeza. Esse foi o assunto do bloco anterior e vamos continuar pegando essa carona que pode ser, Macapá, pode ser um momento importante aí, né, para balançar esse governo que está com vários, quem já tem um pouco mais de atenção, né, já verifica que são muitos ataques aos direitos e pode ser um dia muito importante aí para a luta em defesa da educação, não é isso? Eu não tenho dúvida nenhuma, Rodrigo. Quando se pensou nesse dia 15, no início do ano, a gente imaginava que a conjuntura ela seria um pouco difícil, né? Mas nós começamos a armar isso a partir de uma iniciativa muito importante do ANDES, que é o Sindicato Nacional dos Professores das Universidades Federais. Inclusive, no mês passado foi feita uma grande plenária em Brasília. Essa plenária, é importante ressaltar, juntou mais de 1.200 pessoas e tinha discutido lá o encaminhamento de que o setor da educação faria uma forte greve no nosso país agora no dia 15 e somaria mais força para que a gente pudesse fazer uma grande greve geral no enfrentamento contra a reforma trabalhista, né? O que acontece é que esse recente ataque que o governo Bolsonaro fez agora nas últimas semanas, principalmente esse com relação à educação, de uma certa forma é como você colocar gasolina no fogo, né? Que eu tenho essa impressão. Ou, como diz o ditado popular, lenha na fogueira, né? E foi exatamente isso que ele fez ao anunciar o corte de verbas da educação. Na segunda-feira passada, é muito importante destacar que, numa visita que ele fez num evento no Rio de Janeiro, os estudantes da Escola Dom Pedro, no Rio de Janeiro, eles se levantaram contra o governo Bolsonaro. E é muito importante dizer que, inclusive, estudantes da escola militar que o Bolsonaro frequentava, fardados, foram participar dessa grande manifestação organizada pelos estudantes.
E na segunda-feira passada também, ao mesmo tempo que ocorria essa manifestação no Rio de Janeiro, pela parte da tarde e início da noite, houve uma grande manifestação na Bahia, que juntou um número expressivo de trabalhadores da educação, né? Nós estamos nos referindo aos estudantes, mas tem os professores, os técnicos, né? E durante a semana essas manifestações foram ganhando corpo. Nós tivemos, por exemplo, a manifestação de Niterói, que é uma manifestação que está circulando muito a internet agora, uma manifestação que começou com cerca de 5.000 pessoas, e ao longo da manifestação a população foi se incorporando, e quem tem acompanhado os vídeos está vendo aí que a manifestação ganhou um corpo, chegou a juntar mais de 10.000 pessoas. Tivemos também uma manifestação muito grande em Curitiba, e aqui no estado de São Paulo, o pessoal da USP mesmo chegou aí para Paulista na semana passada, e acumulou uma força muito grande para esse dia 15. Né? Eu penso que nós chegamos nessa situação do dia 15 agora, em que vai ter uma paralisação muito forte. Falava hoje, agora há pouco, aqui numa audiência na Câmara Municipal de São José dos Campos, que eu não tenho dúvida nenhuma que aqui em São José e no Vale do Paraíba, cerca de 100% a 90% das escolas vão estar paradas. Vão estar paradas por dois motivos. O primeiro, porque os professores vão estar em greve. E a escola que o professor não entrar em greve, não paralisar, os estudantes não vão para a aula. Eu acho que esse é o clima que a gente tem percebido aqui no Vale do Paraíba, e eu não tenho dúvida nenhuma que nós estamos organizando uma grande manifestação às 9 horas na Praça Afonso Pena. Macapá, então o Fórum de Lutas, que é um órgão, um organismo que congrega os sindicatos da região aqui, ele dá apoio completo a esse dia e vai participar desse ato também, não é isso? Exatamente, Rodrigo. É muito importante que as pessoas que estão nos acompanhando pelo programa entendam que há uma unidade muito grande do conjunto das centrais sindicais em relação a essa luta, total apoio à luta do estudante, à luta da categoria da educação, dos professores, dos técnicos, dos servidores. É uma luta legítima. Todo o nosso apoio, toda a nossa solidariedade, a nossa estrutura está a serviço disso aí. Inclusive, são sindicatos de diversas categorias que se organizam, como você falou, aqui no Vale do Paraíba, no Fórum de Lutas. Nós temos sindicatos que são da Central Única dos Trabalhadores, sindicatos que são ligados ao GT, sindicatos que são ligados à nossa central, que é a CSP com Lutas, sindicatos que são ligados à nova Central Sindical, a CSB, e nós fizemos na quarta-feira passada uma grande reunião no Sindicato dos Servidores Municipais aqui de São José dos Campos, e que nós decidimos fazer uma grande ofensiva no sentido de que a gente possa construir uma grande manifestação nesse dia 15 aqui no centro de São José dos Campos. Né? Vale destacar que as últimas grandes manifestações que nós tivemos aqui de rua, de categorias organizadas, os professores cumpriram um papel muito importante. Né? Seja professores estaduais que estão vindo numa dinâmica muito grande de paralisar as escolas pela parte da manhã, participarem das manifestações e depois se dirigirem para São Paulo, como tradicionalmente ocorre e vai novamente ocorrer, mas também, inclusive, professores da rede municipal, né, que têm se somado nessas mobilizações no último período e têm garantido grandes manifestações no centro de São Paulo. Né? Acho que nós estamos vivendo uma situação do país que me lembra muito pré-junho de 2013, quando, de uma hora para outra, milhões de trabalhadores, de estudantes, da população pobre saiu às ruas, porque não aguentavam mais aquela situação que a gente estava vivendo no país. E eu acho que o Bolsonaro mexeu no vespeiro e a juventude está dando uma lição com a sua energia, com a sua garra, com a sua vibração, colocou muito, digamos assim, muito apoio a essa luta dos professores, dos servidores da educação, e a gente caminha para ter uma grande greve agora no dia 15. Então é isso. E essa greve nacional da educação, com esses dois vértices aí importantes, né, que é a luta contra os cortes na educação e também contra a reforma da Previdência do governo Bolsonaro. Agora, sobre essa reforma, Macapá, como você avalia até agora as mobilizações que têm ocorrido aí? As centrais também têm atuado conjuntamente. Como que você avalia aí, e você que também é uma figura importante da central, da CSP com Lutas, como você avalia a resistência até agora a essa reforma que ataca direitos importantes da classe trabalhadora? Isso, Rodrigo. Só para me fechar o assunto anterior, eu acho muito importante essa aula pública que vai ter, porque nós temos hoje um ministro da Educação que sequer sabe contar.
Isso é uma realidade no nosso país. Então, nós vamos dar uma grande demonstração de força contra o governo Bolsonaro e contra a sua política de desmonte e sucateamento da educação pública no nosso país. Eu penso que desde o início do ano, os trabalhadores, de modo geral no nosso país, têm se levantado, né, contra essa situação toda de que a gente vive, né? Contra o desemprego, contra a violência, contra essa situação que a Vale do Rio Doce fez no início do ano, foi esse grande crime ambiental em Brumadinho. E nós tivemos, por exemplo, o carnaval mais politizado da história do nosso país, inclusive com a Mangueira ganhando um título muito justo, muito merecido. Depois nós tivemos uma grande manifestação das mulheres no dia 8 de março. As mulheres têm cumprido um papel muito importante na luta de classes no nosso país, têm protagonizado grandes manifestações contra o feminicídio, pelas liberdades democráticas, pelas próprias bandeiras que o movimento de mulheres também defende, que tem sido atacado no governo Bolsonaro, inclusive pela própria Damares, que está hoje à frente do Ministério da Mulher no nosso país e dos Direitos Humanos. Nós tivemos a questão do 14 de março, que foi o assassinato da Marielle, que completou um ano, que tiveram grandes manifestações no país. Tivemos as manifestações do dia 20 de março. Agora, recentemente, tivemos a grande manifestação do 1º de maio, que teve um caráter muito importante. Temos imagens aí, ó. Temos imagem aí, né? Essa manifestação aí, ela cumpriu um papel muito importante. Inclusive, tem uma simbologia muito grande, porque é a primeira vez que nós conseguimos juntar todas as centrais sindicais nessa luta. E o governo, obviamente, atravessa uma crise. E esse ato do dia 1º de maio, ele tornou público a tarefa, né, porque foi votado simbolicamente, a tarefa de construção da greve geral. Nós estamos fazendo uma grande campanha nacional contra a reforma da Previdência, essa reforma que penaliza os pobres, que ataca o direito dos trabalhadores, e eu tenho certeza de que com essa garra, com essa força, com essa determinação, se as centrais sindicais não vacilarem, nós da CCP Conosco estamos alertando isso, não pode haver aqui freio de mão, não pode haver puxada de tapete, nós temos que somar força, a exemplo do que nós fizemos no governo do Temer. O Temer tentou fazer, nós fomos lá para um país, derrotamos essa reforma. O Bolsonaro está tentando fazer, a nossa proposta é parar o país, colocar os trabalhadores em luta, uma grande greve geral, e não tenho dúvida que a gente vai derrotar essa reforma de uma vez por todas. Isso é importante que você viu, o Macapá mencionou, que nesse ato unificado histórico, que pela primeira vez reuniu todas as centrais, definiu então o dia 14 de junho como o dia da greve geral, onde vai parar tudo para enterrar essa reforma. Não é isso, Macapá? Exatamente. Então a gente está, inclusive, já organizando a greve geral aqui na nossa região. Nós tivemos na semana passada essa reunião do Fórum de Lutas que juntou os demais sindicatos, inclusive das outras centrais sindicais, como eu falei agora há pouco. Nós temos uma plenária de preparação da greve geral no dia 20, então você que está nos acompanhando nesse momento, você está convidado a participar dessa plenária de organização da greve geral aqui na nossa região. Vai ser dia 20, às 17 horas, no Sindicato dos Químicos, aqui no centro de São José dos Campos. E a nossa proposta é fazer uma greve, dessa vez, muito maior do que foi a greve do governo Temer, certo? Aquela greve geral que marcou o nosso país, foi a maior greve geral da história do país. Aqui no Vale do Paraíba, nós paramos o Vale do Paraíba inteiro, de ponta a ponta aqui, né, até o Rio de Janeiro, nós paralisamos o Vale do Paraíba e nós estamos nos propondo a fazer isso novamente, né? Então, você que está nos acompanhando nesse momento, coloque aí na sua agenda, dia 14 de junho, é greve geral. Se some a essa luta, procure o seu sindicato, se organize no seu sindicato, participe das assembleias, participe das panfletagens, faça reuniões nos bairros, se some a nossa luta para que a gente possa fazer o Brasil parar. Perfeito. E o Macapá elencou aqui várias manifestações que aconteceram aí, que demonstram essa resistência em defesa dos direitos, mas outra questão importante que tem ocorrido aqui é a coleta de assinaturas contra a reforma, né? Que tem aqui uma banca na Praça Afonso Pena, tem lá dado plantão, né? Aqui as imagens agora dessa banca, e as pessoas lá, a população, têm ido lá assinar e se manifestar contra essa reforma. Queria que você dissesse um pouquinho sobre a experiência que você tem tido no corpo a corpo com a população. Exatamente, Rodrigo. O pessoal está nos acompanhando aí, vendo as imagens. Nós montamos essa tenda no centro de São José dos Campos, primeiro porque está sendo feito um abaixo-assinado nacional, você está vendo aí as pessoas assinando.
nós queremos arrecadar 1 milhão de assinaturas. Nós temos um objetivo, enquanto CSP com Lutas, de levantar 30 mil assinaturas aqui no Vale do Paraíba. E essa campanha não pode se limitar às fábricas, não pode se limitar aos sindicatos, né? É uma campanha que envolve o conjunto da população, porque independente de você estar trabalhando de carteira assinada, ou você estar desempregado, de você ser um idoso, ou você ser um jovem, todos vão ser afetados se for aprovado essa proposta de reforma, que na verdade representa o fim do direito à aposentadoria e ataca profundamente os direitos previdenciários que nós temos no nosso país. E tem sido muito importante essa participação da população aqui no centro de São José dos Campos. Nós já coletamos cerca de 13.500 assinaturas. Queria dizer isso aqui para as pessoas que estão nos acompanhando. Nós estamos buscando agora a meta de chegar às 20 mil assinaturas. Esse é o nosso objetivo agora no próximo período. A gente já começou desde a semana passada, está trabalhando para fazer isso aí. Já tivemos, inclusive, no terminal rodoviário central aqui da cidade, fazendo uma outra iniciativa com outras centrais sindicais, com o Sindicato dos Condutores, fazendo a coleta de assinaturas ali. Está sendo feita a coleta de assinaturas em diversas fábricas da região aqui de São José dos Campos. Diversas categorias têm se organizado para fazer esse abaixo-assinado, e nós queremos fazer um grande evento em Brasília para entregá-los. Foi tirado agora na última reunião das centrais sindicais que a última semana de maio vai ser uma semana que vai ter um operativo nacional de coleta de assinaturas. E aqui em São José eu tenho colocado assim um desafio, que é xerocar todas as assinaturas que nós pegamos até agora e entregar na mão do Eduardo Cury, o deputado do PSDB aqui da nossa região, que votou a favor da lei da terceirização, que votou pela reforma trabalhista que aprofundou o desemprego no nosso país e precarizou as condições de trabalho. Ele até agora tem se posicionado a favor dessa reforma que vai atacar muito, assim, de forma profunda a população pobre, a população mais carente, os trabalhadores, e nós temos que ir para cima também do deputado federal Eduardo Cury do PSDB aqui de São José dos Campos. Então, nós estamos indo nessa direção aí, rumo a 1 milhão de assinaturas. É isso aí. E o pessoal participa pela internet aqui, esse programa é feito com a sua ajuda. Aqui a Cleusa Trindade, que também é professora da rede estadual. Ela diz o seguinte: dia 15 a aula será na rua. Greve Nacional da Educação contra a reforma da Previdência e o corte de verbas da educação. Tá aí, Cleusa, o seu recado. E aqui, agora também, fazendo aqui uma ponte, Macapá, eu dizia no último bloco que um companheiro trabalhador fazia uma denúncia aqui, é importante, esse espaço aqui é democrático, as pessoas podem dizer. O companheiro DJ Jonas, DJ Jonas, não sei como se pronuncia aqui, mas ele fala o seguinte, até pegando aí um pouco da carona na sua fala, Macapá. Nós da Cimoldes pedimos ajuda do sindicato. A perseguição está tão caótica que se eles verem meus comentários vão me demitir aqui. Então você talvez tenha que até apagar essa conta aí, viu? Mas então, ele tá aqui, fez alguns posts dizendo aí, né, de problemas na Cimoldes Caçapava. E aí você pode dizer algo, você conhece essa empresa, e o sindicato sempre está atento, inclusive quando não é da base, né? O que ocorre nessa empresa aí? Então, na verdade, chegou agora há pouco essa denúncia aí, né? Nós da CSP com Luta, nós temos a obrigação de averiguar. A gente, obviamente, vai estar averiguando essa situação. Queria dizer que a CSP com Lutas, ela não organiza só o Sindicato dos Metalúrgicos aqui de São José dos Campos. Nós temos o Sindicato dos Químicos, que é um sindicato também filiado à nossa central sindical. Nós temos o Sindicato da Indústria de Alimentação, que também é um sindicato filiado à nossa central. Sindicato dos Correios, os aposentados, né? Então tem uma série de sindicatos que se organizam na central sindical nossa aqui no Vale do Paraíba. Essas denúncias que chegam, elas são muito importantes porque nós temos que, de fato, levar a conluta para outras bases sindicais, né? No caso dessa situação que ele está relatando aí. Embora não seja uma fábrica metalúrgica, mas que deveria ser considerada fábrica metalúrgica pela atividade que ela exerce. Então, oficialmente, ela não é metalúrgica. Ela não é considerada metalúrgica, embora sua atividade econômica seja uma atividade de uma fábrica metalúrgica. Mas isso é um fenômeno que ocorre em Caçapava, por exemplo, se você for pegar as grandes empresas de Caçapava, que são autopeças, que são metalúrgicas, não são consideradas metalúrgicas.
ele está dando esse exemplo aí, certo? No passado, inclusive, nós chegamos a fazer uma luta muito forte, chegamos a fazer uma greve nessa empresa, porque havia uma reivindicação dos trabalhadores de que fosse reconhecida como atividade metalúrgica, e obviamente que essa luta segue. Mas também posso dizer a Trintec, né, um outro exemplo de fábrica, da própria Lia, né, que são fábricas que trabalham diretamente para as montadoras e não são consideradas metalúrgicas. Existem, inclusive, processos judiciais buscando isso na Justiça de Caçapava. Inclusive, dali nós já obtivemos a vitória. Agora, independente de ser metalúrgico ou não, de qual categoria que está localizada, o papel da CSP com Lutas é organizar os trabalhadores, seja trabalhadores empregados, trabalhadores desempregados, movimento popular, movimento de moradia, no caso, movimento inclusive de luta pela reforma agrária, e os trabalhadores, no caso da empresa aí da Cimoldes, pode contar com o apoio da CSP com Lutas, que a gente vai para cima aí, na medida do possível, a gente vai estar com a nossa estrutura aí para fazer a luta, se vocês quiserem, e também cobrar o sindicato dos têxteis, né? Que é o sindicato que, no caso, representa os trabalhadores dessa empresa. A gente vai estar buscando também, mas pode contar com a CSP com Lutas para que a gente possa se somar na luta com vocês e se some na nossa luta contra a reforma da Previdência, se some a nossa luta contra os cortes de verba para a educação. Então, isso aí, Jonas, então, está aqui, o sindicato vai, então, buscar averiguar aí a situação nas Cimoldes, e é isso, organizar aí a galera para resistir aí a esse série de ataques que a empresa tem cometido. Porque é isso, o sindicato são todos os trabalhadores, então a força do sindicato está na organização, no local de trabalho e para resistir a esses ataques que os patrões sempre tentam impor nas fábricas. Macapá, estamos já encerrando praticamente o nosso programa. Vou deixar com você agora o microfone aberto para você então reforçar aí essas questões sobre a luta contra a reforma da Previdência e também sobre essa quarta-feira, que é um dia importante, que é o dia de greve nacional da educação. Então, eu queria reforçar mais uma vez aqui um grande chamado aos estudantes, a categoria da educação, a aula é na rua, dia 15 é greve, 9 horas, todo na Praça Afonso Pena. Todos os nossos sindicatos aqui da nossa região estamos trabalhando nesse sentido. Nós estaremos na praça a partir das 9 horas da manhã, né, com a nossa estrutura lá, organizando a condução do ato. É muito importante que a população se some a essa luta. Essa luta não é uma luta só dos trabalhadores da educação, dos professores, dos estudantes, ela é uma luta da população brasileira que não pode ficar de forma passiva a um grave ataque como esse que o governo Bolsonaro acaba de fazer sobre a educação. E nós queremos utilizar esse dia 15 como um ponto de apoio importante para que a gente possa, no próximo mês, no dia 14 de junho, fazer uma grande greve geral para derrotar a reforma da Previdência, para derrotar as políticas que o governo Bolsonaro tem aplicado até agora, que são políticas contra os pobres, contra os trabalhadores, que beneficiam os ricos, que beneficiam os grandes banqueiros e que representam um retrocesso gigantesco para o nosso país. Conte conosco e nós esperamos você na Praça Afonso Pena, às 9 horas, na quarta-feira. É isso aí, e também agradecer ao Macapá pela participação do programa Movimento. Muito bem-vindo e sempre esclarecendo aí as dúvidas de quem nos acompanha. Muito obrigado. Obrigado e tamo junto aí. E queria também dizer a você que assistiu, acompanhou o nosso programa, agradecer pela sua audiência e lembrar que amanhã o programa vai estar na íntegra no nosso canal no YouTube, que é youtube.com/Sindimetalsjc. E também a equipe nossa que faz o programa acontecer, Lucas Martins, André Barbosa e Gabriela Fani. Nós estamos hoje com uma edição excepcional, uma edição extra do programa, porque o assunto é muito importante, mas voltaremos normalmente na quinta-feira, repercutindo o que ocorreu nesse dia importante, nessa greve nacional da educação. Então, a você que acompanhou o nosso programa, muito obrigado e voltaremos na próxima quinta-feira com mais um programa em movimento.